Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos conversar um pouco sobre cartas. Vamos tentar entender a diferença entre carta do leitor e carta ao leitor. Como que uma preposição pode mudar a estrutura composicional desse tipo de texto, que nós chamamos também de gênero, gênero textual, carta. Então é um pouquinho disso que vamos conversar hoje. Parabenizo vocês por estarem aí assistindo às aulas, tentando aprender. Sempre oriento que procurem responder as atividades antes de conferir a resposta, porque é esse processo de resolução dos exercícios que faz com que vocês coloquem aí o aparato cognitivo em funcionamento e realmente se apropriem dos conceitos que estamos trabalhando ao longo das aulas. Então é muito importante primeiro tentar resolver o exercício para depois verificar a resposta. Certo? Então vamos começar, vamos ver quais são os objetivos? Então consistem em ler e interpretar uma carta ao leitor, compreender a diferença entre carta do leitor e carta ao leitor e identificar o tema e a opinião no texto. Saber aí distinguir o que é tema e o que é uma opinião dentro de um texto. Você já leu o livro digital? Aqueles livros que a gente faz o download, muitas vezes eles vêm em PDF? Provavelmente sim, a resposta de vocês talvez seja essa, Se ainda não leu, vocês têm a habilidade provavelmente de fazer a leitura do material impresso, daqueles livros que vocês emprestam na biblioteca do colégio e que estão lá realmente disponíveis para leitura. Então procurem fazer uso desse recurso, certo? E aí, vocês preferem ler texto no suporte impresso ou no suporte digital? Será que é saudável ler no ambiente virtual? Quais são os cuidados que nós temos que tomar com relação ao tamanho da letra? Quando eu baixo um texto em PDF, quando eu faço o download dele, eu tenho que tomar cuidado com relação também ao brilho na tela, seja do tablet, seja do notebook, do computador desktop, enfim, do celular, Tomar cuidado com a questão do brilho, porque não pode ser muito intenso, As letras não podem estar muito pequenas, então eu tenho que estar sempre dando um zoom para que eu consiga ler com maior conforto e para que eu não venha a desenvolver aí alguma patologia nos olhos, alguma doença como astigmatismo, hipermetropia ou miopia por conta aí do excesso de esforço que o olhar faz para a leitura de um texto no ambiente virtual. Alguns cuidados são requeridos, Então ampliar o tamanho da letra, tomar cuidado com o brilho, São algumas dicas aí, certo? Então, vamos ler aqui um texto comigo, o título: As vantagens e desvantagens entre livros impressos e digitais. Olá, leitores! Vejam aqui que existe um vocativo. O vocativo é um dos elementos da carta, Então, você começa já se direcionando ao teu leitor, a um determinado público, nesse caso, os leitores. Olá, leitores! Livros digitais ou livros impressos é um debate que vem crescendo desde o início da popularização dos aparelhos digitais. Muitas vezes é até difícil acompanhar a tecnologia, pois ela está sempre evoluindo, sempre trazendo novidades. Foi assim com o VHS, vinil e celulares antigos. Porém, o livro físico ainda parece ser imbatível em relação à mídia digital. Muito disso se deve à preferência dos leitores pelo livro impresso, devido à experiência sensorial que ele traz. Mas seria apenas essa a vantagem dos livros impressos? Então vejam, há uma reflexão no início desse texto sobre as possibilidades de fazermos comparações entre os livros digitais e os livros impressos. Vamos para a nossa primeira atividade para a gente fomentar essa discussão. Vejam o fragmento do texto. Livros digitais ou livros impressos é um debate que vem crescendo desde o início da popularização dos aparelhos digitais. Muitas vezes é até difícil acompanhar a tecnologia, pois ela está sempre evoluindo, sempre trazendo novidades. Foi assim com o VHS, vinil e celulares antigos. Porém, o livro físico ainda parece ser imbatível em relação à mídia digital. E agora, pessoal, que fato gerou o debate sobre a escolha entre livros digitais e livros impressos? O que vocês pensam sobre isso? Vamos treinar a nossa proficiência na língua escrita? Bora lá fazer o exercício? Um tempinho para vocês.
Retornando então, observem, né, que o fato que gerou o debate sobre a escolha entre livros digitais e livros impressos foi a popularização dos aparelhos digitais de leitura, né? Então, cada vez mais a tecnologia vem se inovando e nós vamos ter mais acesso, com mais facilidade, aos livros que estão disponibilizados nos ambientes virtuais de aprendizagem, né? Ou mesmo se não está num AVA, num ambiente virtual de aprendizagem específico de um determinado curso, a gente consegue compartilhar por meio de WhatsApp, por meio de Messenger, são várias as ferramentas que nos possibilitam ali, e-mails, né, colocar como anexo um livro digital e fazer com que chegue aos leitores, né? Então, isso tem se popularizado muito e cada vez mais. Continuando a leitura, galera, olha lá. E, por outro lado, seriam os livros digitais formas superiores de leitura? Tudo isso é relativo, depende do que cada um procura e, por isso, é importante conhecer as vantagens e desvantagens de cada um para saber qual escolher. As vantagens da mídia digital: não ocupa espaço, maior durabilidade, nenhuma árvore usada na sua criação, preço, variedade e interatividade. As vantagens do livro físico: sensação de algo físico, concentração, menos cansaço. Conclusão: o fato primordial é que não há uma versão superior à outra. Ambas têm o que cada tipo de leitor precisa. Nessa discussão se encaixa muito o termo ferramenta certa para o trabalho certo. Independentemente de qual é o melhor, a principal coisa a se fazer na discussão livros digitais ou livros físicos é entender qual a sua necessidade e qual dos dois te deixa mais confortável. Já para os estudantes, a recomendação é sim optar por livros físicos, por terem menos formas de desviar a concentração. No bom e velho livro impresso, não tem o risco da janelinha do WhatsApp chamar a sua atenção, interrompendo assim sua concentração e estudo. E para você, qual é a melhor opção? E qual te ajuda a aprender mais? É uma pergunta, né? Qual te ajuda a aprender mais? Até mais. Matheus Henrique. Então vejam que aqui no final a gente tem, né, o nome do autor da carta. Então percebam, aqui tem uma discussão interessante, né, sobre qual seria a importância entre o livro digital e o livro impresso, né? O Matheus Henrique se pronunciou, aqui nesse momento ele trouxe à tona a subjetividade dele, né? O que é a subjetividade? É aquilo que ele pensa a respeito do assunto, como ele percebe essa comparação sendo estabelecida entre o livro digital e o livro impresso, e no final ficou claro, né, o que vem a ser essa opinião dele, de que forma que ele expressou a subjetividade dele, dizendo que ele acha importante o livro impresso, porque o livro impresso evita, né, que crianças, adolescentes e jovens, adultos também, porque não, idosos, ou seja, todas as pessoas tenham a atenção desvirtuada da leitura por conta das notificações que aparecem, por exemplo, no WhatsApp, quando a pessoa está lendo ali, né, no celular, né, ou no computador, caso as notificações não tenham sido silenciadas. A gente sabe que tem como silenciar as notificações nesses aparelhos móveis, para evitar justamente que o leitor perca a concentração daquilo que está fazendo, né? Mas também ele expõe aqui que vai depender da necessidade de cada um é que deve saber o que é melhor para si, se fazer a leitura digital ou a leitura do material impresso. Então vamos para a nossa segunda atividade. Livros digitais ou livros impressos é um debate que vem crescendo desde o início da popularização dos aparelhos digitais. O que motivou a carta ao leitor? E agora, mais um tempo para vocês refletirem sobre essa questão.
Retomando então, pessoal, qual teria sido a motivação, né? O que motivou a carta ao leitor? Então, vejam, uma sugestão seria a gente afirmar que os debates sobre as vantagens e desvantagens da leitura em livros impressos e livros digitais, né? Então, é um debate polêmico que fez com que, né, gerasse essa necessidade do autor em produzir essa carta ao leitor para, né, debater, trazer a opinião dele sobre esse assunto. Vejam, agora a gente vai analisar um pouquinho sobre o que seria então a carta do leitor. Nós temos a carta ao leitor, que é aquela feita, aquela carta redigida, escrita, se direcionando, né, ao leitor, e temos também a carta do leitor. O que modifica? Vejam, a carta do leitor é o texto produzido pelos leitores do blog, revista ou jornal, direcionado ao editor ou a outros leitores desses veículos midiáticos. Já a carta ao leitor é o texto produzido pelo editor do blog, revista ou jornal para os seus leitores, né? Então, existem aqui algumas diferenças, algumas especificidades que vale a pena a gente considerar, né? Se a carta é do leitor, então ela foi produzida pelo leitor, né? Esse leitor que é acostumado a fazer a leitura daquilo que é publicado em blog, né? Ou na revista, ou no jornal ao qual essa carta será direcionada. E a carta ao leitor já é o texto produzido pelo editor desse blog, dessa revista ou desse jornal, né? E direcionada aos leitores, ok? Então vamos para a nossa terceira atividade, selecionamos mais um fragmento, vamos ler aqui comigo. Muitas vezes é até difícil acompanhar a tecnologia, pois ela está sempre evoluindo, sempre trazendo novidades. Foi assim com o VHS, vinil e celulares antigos. Porém, o livro físico ainda parece ser imbatível em relação à mídia digital. Qual a opinião sobre o livro impresso apresentada no trecho? E agora, será que é possível a gente perceber qual é essa opinião? Mais um tempo para vocês realizarem essa atividade.
Então vamos ver como ficou, pessoal? Qual seria a opinião sobre o livro impresso apresentada no trecho? Vejam, entre o livro impresso e o digital, o impresso continua sendo o favorito dos leitores, né? Então aqui a gente tem uma opinião sendo expressa, né, e que nos impele a pensar que o livro impresso ainda continua sendo o favorito, né? Então, os estudantes, de uma forma geral, têm essa possibilidade de ir até a biblioteca do colégio e emprestar o livro impresso para leitura, porque a biblioteca geralmente tem uma variedade infinita ali de gêneros literários, né, disponíveis para vocês emprestarem, livros de contos, de crônicas, romances, livros de poesias, enfim, vocês têm ali a possibilidade de folhear, ler até a 10ª página de cada livro, escolher e levar para casa para ler e depois, obviamente, né, tem que devolver na biblioteca para que outros leitores também possam usufruir da leitura, né, e se apropriar de todos os conhecimentos culturais providos por essa leitura. Então, é muito importante a gente ter essa prática de leitura, seja do material impresso, seja do material digital, né? Aqui fica a dica, né, conforme foi expresso na opinião aqui de quem escreveu a carta, na redação dessa carta, né, de que ainda o material impresso é o favorito, né? Então, fica a dica para vocês emprestarem os livros e fazerem as leituras aí para enriquecer o repertório linguístico de vocês, certo? Então, mão na massa. Observem aqui mais um fragmento. Foi assim com o VHS, aquelas fitas de vídeo antigas, né? Com o vinil e celulares antigos. Porém, o livro físico ainda parece ser imbatível em relação à mídia digital. Se você não sabe o que é fita VHS e o vinil, pergunte às pessoas mais velhas que convivem com você ou aos seus professores. Se preferir, pesquise no Google, que vocês vão ter também uma gama infinita de imagens, né, e explicações sobre o que eram, né, de que tecnologia que está sendo falada aqui, afinal de contas, né? Então é uma dica aqui de atividade para vocês pesquisarem. Então vejam, nessa aula nós estudamos, né, o que é a carta ao leitor, vimos a diferença entre carta ao leitor e carta do leitor, né, identificamos a opinião do autor da carta, né? Então é importante vocês revisarem esses conteúdos para que se apropriem da diferença entre um e outro, né? Fica a dica para vocês visitarem blog, visitarem aí sites que oportunizem a leitura de cartas ao leitor, de cartas do leitor, né? É importante vocês se familiarizarem com esses gêneros discursivos. Eu agradeço muito a participação de todos vocês aí, né, fazendo as atividades. A gente sempre traz o lembrete e a dica para que vocês realizem os exercícios antes de conferir a resposta, né, porque é só assim que vocês realmente vão aprender, interiorizar aí e enriquecer o intelecto de vocês. Tá? Então, nesse vídeo nós conversamos sobre carta ao leitor, carta do leitor. Espero que vocês tenham gostado e até breve.